Você vai descobrir mais cedo ou mais tarde que o tempo para ser feliz é curto e cada instante que vai embora não volta mais. Essa é uma frase espetacular de Arnaldo Jabor, que nos deixou essa semana. Uma pessoa muito ligada à cultura brasileira, cineasta e um homem fruto de suas inquietudes, né? Que sempre usava de um humor, às vezes ácido, para destacar o seu inconformismo com o atraso do nosso país. E nos remete a uma importante reflexão: o uso do tempo. Trabalhei com um grande bilionário alemão no início da minha carreira profissional e foi a ele que devo o fato de ter, muito jovem, iniciado a vida como empreendedor. Ele me estimulou a abrir a minha própria empresa. Ele disse: não, eu não vou lhe contratar para assinar carteira. Você, se quiser, abre a sua empresa e aí sim eu lhe contrato como empresário. Eu quero me relacionar com empresários e não com empregados. Então, me estimulou a abrir minha empresa de consultoria e devo a ele o início da minha trajetória nessa área, né? E ele sempre me dizia: o tempo é um recurso insubstituível. O tempo é um recurso insubstituível. Muito cuidado com o uso do tempo, ele passa e não volta mais. Portanto, use ele com inteligência, use ele com muita sabedoria. E aí ele ainda me dizia: e muito cuidado, não me faça perder o meu tempo. E são lições que a gente carrega para a vida inteira. Então, cuidado com o uso do seu tempo, use ele com inteligência, com sabedoria. Lembre-se que a vida é curta, nós não sabemos o dia de amanhã e precisamos viver intensamente e com inteligência, fazendo escolhas certas. O viver intensamente, o viver o dia, não significa não ter um planejamento para o dia de amanhã. Quem age sem fazer um plano de futuro, essa pessoa é um inconsequente, um irresponsável, né? Mude seus pensamentos e você mudará seu mundo, dizia Norman Vincent Peale, escritor norte-americano. Então, mude seus pensamentos e você mudará o seu mundo. Depende de nós, eu sempre digo aqui, somos as nossas escolhas. É uma frase forte, não é? Outro dia, uma inscrita aqui do canal, deixa eu ver, a Francis Line, ela me disse isso: poxa, essa frase me toca muito forte. E é verdade, é uma frase poderosa, né? Somos as nossas escolhas. E o que é que a gente quer dizer com isso? A gente quer dizer que vão ser as coisas que a gente decide fazer ou deixa de fazer que vão determinar o dia de amanhã. É simples de entender. O que fazemos vai implicar nas consequências do dia de amanhã. É isso. Plantamos e colhemos. É uma regra da natureza. Se aprendermos isso com o agricultor, entenderemos como se processa a vida, como se dá o fluxo da vida e como viver melhor. Uma outra frase nesse início de vídeo: a curiosidade de ultrapassar fronteiras, e a ambição de sempre vislumbrar além dos limites é o que permeia a construção da história das pessoas de sucesso. Então, curiosidade de ultrapassar fronteiras e a ambição de sempre vislumbrar além dos limites. Frase fantástica da Renata Vick, CEO da Copenhague. Eu admiro muito o trabalho e a carreira dela profissional. De vez em quando eu estou aqui compartilhando algumas coisas com vocês. Vamos agora de Henrique Breda. Aliás, bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos e nos acompanhe no Instagram Viver de Renda Canal e no nosso outro canal aqui no YouTube, o Café com Ações, que anda um pouco parado essa última semana. Estivemos aí envolvidos com algumas coisas ao longo dessa semana que passou, o lançamento da nossa assinatura anual. Não sei se você já teve oportunidade de ver do que se trata.
falamos sobre isso recentemente em alguns vídeos. A assinatura anual é uma seleção de empresas que eu faço todos os anos, é uma prática que eu já tenho recorrente. Eu analiso empresas aqui do Brasil e dos Estados Unidos, monto uma seleção, essa seleção tem 7 ativos, 7 empresas, e aí eu avalio as estratégias, projeções para o futuro, sempre naquela ideia de poucas e boas empresas e visão de longo prazo. E aí muita gente ficava me questionando o que é que eu fazia, o que é que eu não fazia, que empresas eu tinha, que empresas eu estava estudando, e eu resolvi então criar este produto que é esta assinatura anual. Você entra pelo link que está aqui na descrição do vídeo e você, ou vou colocar também fixado no topo desse vídeo, e aí você pode acessar pelo canal Eduz, fazer a sua assinatura, R$ 180, um valor super simbólico que eu coloquei. O conhecimento ele tem um valor e nesse caso ele poderia valer muito mais, mas meu intuito é de colaborar e de ajudar. Então é R$ 180 assinatura anual, ou seja, é um valor que você paga por ano. É como se fosse R$ 15 por mês. Então está mais do que mega, ultra, super acessível para a grande maioria dos inscritos aqui do canal. Então, acredito que é uma forma de contribuir, de colaborar e, obviamente, a gente vai transformando o conhecimento também em algo de valor, né? E aí a gente vai ajudando e vocês, ao adquirir, óbvio, estão contribuindo também para o nosso crescimento aqui. Então, no site Eduz, na plataforma Eduz, você vai acessar essa assinatura anual. O link vai estar disponibilizado aqui, tanto na descrição do vídeo, como também fixado no topo das mensagens, né? Muito bem, estamos fazendo o nosso estudo de caso da Oi, mas antes disso eu quero trocar ideias um pouco com vocês sobre outras temáticas e vamos falar sobre alguns posts que o Henrique Breda colocou recentemente. E esse é muito forte. O brasileiro segue transferindo suas empresas brasileiras arriscadas, entre aspas, no menor múltiplo das últimas décadas, ou seja, baratas. Diariamente, isso está sendo feito e transferido para os investidores estrangeiros que estão vindo desde outubro para a Bolsa Brasileira, mês a mês aumentando suas posições e comprando a Bolsa Brasileira porque eles entendem que as empresas estão com seus múltiplos baratíssimos, baixíssimos, que as ações estão baratas e que as empresas estão performando bem. O quarto trimestre está nos mostrando isso. As empresas estão performando bem. Então, múltiplos baixíssimos, um dos menores, no menor múltiplo da última década, das últimas décadas, e em dólar mais barato ainda, né? Então está sendo uma festa e eles estão comprando essas ações porque quem compra está comprando de alguém que vendeu. E quem está vendendo? Os brasileiros. Então estrangeiros comprando de brasileiros, estrangeiros comprando de brasileiros. Brasileiros provavelmente vendendo com prejuízo, estrangeiros comprando nas mínimas para aproveitar a onda de subida. O que é que os estrangeiros sabem que nós não sabemos? Enquanto isso, os investidores estrangeiros seguem vendendo suas ações estrangeiras que estão nas suas máximas. Se você olhar o gráfico da Bolsa Americana, você vai ver que iniciou uma tendência de baixa na Bolsa Americana. Uma correção. Essa correção, super esperada, super aguardada, Warren Buffett vinha fazendo caixa. Vai ser uma correção profunda? Provavelmente não, porque nos Estados Unidos não existe correção profunda, salvo se acontecer um cisne negro. Algo como uma pandemia, a crise de 2008, né? Uma crise de petróleo, uma guerra, né? De proporções global. Mas fora isso, a Bolsa de lá sofre correções, e são correções palatáveis, vamos dizer assim. Mas o estrangeiro sabe que desde março de 2020, sobe a Bolsa Americana, as empresas americanas. No ano passado, foram 70 recordes de fechamento diários que aconteceram na Bolsa dos Estados Unidos. Então, existem empresas boas nos Estados Unidos? Existem, mas elas subiram demais. Isso significa que elas não vão continuar subindo? Vão, mas estamos no meio agora de um processo de correção. Este é o momento de estar entrando na Bolsa Americana? Não.
temos que aguardar essa correção. Inclusive, empresas de tecnologia, que são o carro-chefe da Bolsa Americana, estão passando por um momento de correção. É o momento da gente estudar, observar, saber quais são as boas empresas e esperar o tempo certo de entrar. Teve uma pessoa, eu não me recordo aqui o nome, que na sexta-feira fez uma pergunta sobre uma empresa de tecnologia que estava fazendo uma correção e o que é que eu achava. É exatamente o que eu estou aqui explicando nesse exato momento. As empresas de tecnologia estão fazendo correções, assim como a Bolsa Americana como um todo. Elas puxam a Bolsa Americana para baixo nesse momento. O importante é estudar e identificar quais são as boas empresas. E aí esperar essa correção começar a dar sinais de que está arrefecendo, para então dar entrada nessas oportunidades que estão sendo criadas. Entendeu? É fácil de entender, mas tem que ter espírito de abertura para conseguir aprender. É fácil entender, mas precisa ter espírito de abertura para aprender. Se não tiver, não aprende. E tem que ter calma, estudar. Olha, o conhecimento é a coisa mais importante que você pode adquirir. Isso demanda tempo. E é importante que você se dedique o quanto antes a isso. E aí o Breda diz, os investidores estrangeiros seguem vendendo as suas ações estrangeiras. Para quem? Para os brasileiros, que estão buscando segurança nos Estados Unidos. Olha que loucura. O brasileiro vendendo ação no Brasil, com prejuízo, e indo comprar ação nos Estados Unidos. Desde outubro do ano passado, o brasileiro está fazendo esse fluxo. O estrangeiro saindo de Bolsa Americana e vindo comprar Bolsa Brasileira. Não é um negócio contraditório isso? Eu acho espetacular olhar esses tipos de fluxos. É maravilhoso, gente, a gente observar esses fluxos e contrafluxos. O brasileiro vendendo no prejuízo e indo comprar a empresa americana. O americano, o estrangeiro vendendo a empresa listada na Bolsa Americana e vindo comprar a empresa brasileira. Olha que coisa fantástica. Incrível. Quem está certo, pelo amor de Deus? Importante pensar sobre isso. E o Breda nos dá uma luz sobre essa movimentação no seu post, né? E eu queria compartilhar isso com vocês, para que a gente reflita. E aí ele diz mais, a desinformação e manipulação corre solta por aí. Todo dia o petróleo sobe 20% no ano, o minério de ferro 15%, a Petro sobe como a Exxon e Chevron, Vale sobe como Rio Tinto e BHP, mas o mérito da subida do Ibov é de algum tipo de político. Isso é uma vergonha, diz ele. Então, as pessoas manipulam muito essas redes sociais, só fala-se bobagem aí, só tem gente medíocre nesses grupos, nesses fóruns, nesses chats, gente que não conseguiu absolutamente nada na vida, desprovidos de inteligência em sua grande maioria. Óbvio que tem gente buscando conhecimento, mas está buscando conhecimento no lugar errado. Já falei isso, não é aí. Não existem grandes investidores nesses ambientes. Não tem gente aí disposta a perder tempo nesses lugares, que sabe que é terra de cego e de gente medíocre. Acorda, gente. Sai dessas porcarias. E aí o Breda diz, o brasileiro segue transferindo suas empresas brasileiras arriscadas, entre aspas, no menor múltiplo das últimas décadas, diariamente para os investidores estrangeiros. Enquanto isso, os investidores estrangeiros seguem vendendo as ações estrangeiras que estão na moda para os brasileiros, que estão buscando segurança, entre aspas, nos Estados Unidos. Eu nunca vi tanto apetite diário dos investidores estrangeiros pelas empresas brasileiras, no mesmo momento onde os brasileiros vendem desesperadamente as nossas melhores empresas para os estrangeiros. Isso é uma burrice sem tamanho. Importante observar que desde 2006 os fundos estrangeiros, segundo uma pesquisa recente do Bank of America, nunca tiveram uma alocação tão baixa nas empresas de tecnologia. Enquanto isso, os brasileiros seguem vendendo empresas feijão com arroz brasileiras para comprar exatamente as mesmas techs americanas que os estrangeiros não estão gostando tanto. Não estão gostando tanto. Desconto, margem de segurança, essa é a verdadeira segurança. Comprar empresas de qualidade que vale 20, pagando 100, é um péssimo negócio. Comprar uma empresa que é vista como ruim, que vale 50, pagando 10, é um belo negócio. Preço é um fato, lembre-se disso. Já o que é uma empresa de qualidade hoje, pode não ser amanhã.
Basta ver o exemplo da Kodak e de outras tantas. E o que é visto como ruim hoje pode ser visto como bom amanhã. Lembre-se da Oi. Lembre-se que empresas são seres vivos em constante transformação. Elas nascem, crescem ou ficam estagnadas e aí entram em declínio. Elas melhoram ou pioram e podem morrer. Veja o caso da Oi. Preço é o que você paga, valor é o que você leva. E o que você levará dependerá do futuro e não do passado. Ok? Dependerá do futuro e não do passado. Olha, um raciocínio maravilhoso do Henrique Breda. Eu achei que a gente tinha que começar esse vídeo refletindo com o Henrique Breda, porque eu compartilho muito do pensamento dele. É um grande tubarão, um grande investidor. Eu compartilho muito de sua lógica. Eu compartilho com essa visão que ele tem, porque eu acredito que essas coisas fazem muito sentido. Bom, nesse vídeo a gente vai começar, e eu queria começar falando de Oi, óbvio, é o nosso estudo de caso. Tem gente que não entende, fica assim, pô, você só fala de Oi. Poxa, eu estou falando de Oi, mas abrindo o leque para falar de tantos outros assuntos. Se o cara não consegue enxergar isso, ele realmente tem um problema intelectual fortíssimo. Ele não consegue desenvolver a capacidade de raciocínio dele. Isso é um problema grave. Muita gente no Brasil tem essa deficiência mental. Isso se deve a uma escola pública ruim. 70% é analfabeto funcional. Mas, enfim, a gente tem que tentar ajudar, né? Agora, se o cara não se ajuda, a gente não pode fazer absolutamente nada por ele. E aí a gente lamenta, né? Lamenta, e essas pessoas vão ficando para trás e vão continuar repetindo os mesmos erros porque não entenderam nada, não entendem como investir e vão ficar para trás, né? Eu quero compartilhar com vocês uma matéria, na verdade, do Estadão, e queria ler alguns trechos e trocar algumas ideias com vocês. O título da matéria foi: Telefonia no Brasil segue a tendência do triopólio. Aprovação da venda das redes de telefonia móvel da Oi para as rivais TIM, Vivo e Claro em julgamento do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, colocou o mercado brasileiro em uma situação cada vez mais comum entre as grandes economias do mundo: a existência de apenas 3 grandes players no setor de telefonia. Até pouco tempo, havia 5 operadoras nacionais brigando nesse mercado. Em 2019, a Nextel não suportou as dificuldades financeiras e acabou sendo vendida a Claro. Quem lembra da Nextel? Fala aí, comenta aqui no canal. Quem lembra da Nextel? Né? Ela foi adquirida em 2019 pela Claro. Agora foi a vez da Oi Móvel ser vendida. A Oi, que se encontra em recuperação judicial, fez o processo de venda da sua empresa de telefonia celular. E agora vai se dedicar apenas à banda larga, fibra ótica, né? E a telefonia fixa e serviços de tecnologia. A Oi tem 41 milhões de clientes de telefonia e internet móvel, o equivalente a cerca de 16% do mercado. Com a migração desses clientes para o trio de operadoras que está adquirindo a Oi Móvel, cada uma delas sairá com uma participação de mercado muito semelhante. Isso é bom ou ruim? É ótimo. A Oi resolve o seu problema, bota dinheiro no caixa para pagar o seu endividamento, senão ele voltaria a explodir, né? Desses 16,5 bilhões de reais que a Oi vai receber, 12 bilhões vai para pagamento de dívida, 12 bilhões vai para pagamento de dívida. BNDES, algumas operações de endividamento que a Oi tinha tido com estrangeiros, né? E algumas despesas de dívidas aqui no Brasil. Então, 12 bilhões vai exatamente para fazer esse fechamento e reduzir a sua dívida. Dívida de quanto, Clóvis? Olha, a dívida bruta da Oi, da ordem de 34 bi. A dívida líquida de 30 bilhões. Então, desses 16 bi e meio, 4 bilhões e meio vão ficar para custeio e investimentos, 12 bilhões para redução da dívida. Então, a dívida de 30, você tira 12, você fica com uma dívida de 18, não é? Fica com uma dívida de 18. Isso pela última posição do balanço. Pode ser que ela reduza um pouco mais,
né, em função de variação cambial ou não, porque tem uma parte da dívida importante, 60 e poucos por cento, 65% mais ou menos, que é em dólar. Então ela sofre flutuação para mais ou para menos em função da variação cambial. Mas, a grosso modo, pegando a referência de 30 bi menos 12, a gente ainda tem uma dívida de 18 para seguir em frente. Mas lembre-se que ainda falta receber o recurso do BTG por conta da venda de parte do capital social da Vital. Então ainda tem mais 12,9 bi para entrar na Oi, e desses 12,9 bi, uma parte também será para redução de dívida, ok? Então isso que é importante entender. A Vivo seguirá na liderança, passando de 33% para 37,8% de participação do mercado. A Claro vai sair de 27,7% para 32,7%, e a TIM, que tinha 20,6%, passará a ter 27,1%. Então, TIM 27,1%, Claro 32,7% e Vivo 37,8%. E as três vão continuar fazendo o que sempre fizeram, competindo entre si. Eu era cliente da Claro, a TIM me levou para lá, saí da Claro porque a TIM me ganhou. Depois a Claro tentou me trazer de volta, né? Eu quase estava de volta a Claro, aí a TIM voltou e não deixou eu sair, me cobriu a oferta que a Claro fez. Elas são altamente competitivas. Só o Luiz Braido não sabe disso. Só o nosso querido Luiz Braido, o conselheiro do CAD, e os outros dois que acompanharam o seu voto, não sabem que já existe uma intensa guerra pelo cliente entre as três maiores operadoras do Brasil de telefonia móvel. Ele não sabe, ou será que ele não quis entender isso? Não sei, né? Mas ele declarou que acha que não existe concorrência entre as empresas, né? Aliás, ele disse coisas absurdas no voto dele, né? Ele disse, por exemplo, que a situação financeira da Oi estava muito bem, porque ela estava investindo 6, 7 bilhões de reais por ano, então que a situação da Oi era uma situação confortável, que se havia alguma questão de caixa, era uma questão de gestão de caixa e que não cabia a ele dar aulas de gestão à direção da Oi. Essa foi uma das pérolas do seu voto. Não sei se você prestou atenção a isso. Ele, em dado momento, disse que se havia algum problema de gestão de caixa, era uma questão de administração e que não cabia a ele dar aula para a direção da Oi. Imagine que situação é essa, viu? A gente tem que ouvir muita coisa na vida, viu? Surreal. E para finalizar, ele não podia finalizar de uma maneira melhor. Ele disse que a falência da Oi ia fazer bem ao Brasil, ia fazer bem à concorrência, aos consumidores. Aí ele chutou o pau da barraca. Maravilhoso, Luiz Braido. Candidato fortíssimo para indicação para o Big Brother Brasil 2023. Vamos ligar para o Boninho e pedir a contratação. Tem ele e tem o Vicente Aquino, ó, ia ser uma dupla boa no BBB 23. Muito bem, então aí essa é a nova divisão do mercado e que vai ficar dessa forma a concorrência, vamos dizer assim, no Brasil. Nada de novo, né? O mercado brasileiro seguirá o mesmo rumo do que já é visto nas maiores economias do mundo, não é? Vai seguir o rumo do que já é visto nas maiores economias do mundo. 3 grandes operadoras. É assim nos Estados Unidos. É assim na China. Também assim no Japão. Na Alemanha. Na Itália. No Canadá. Na Espanha. Em Portugal. Na Holanda. Na Austrália. No México. Na Colômbia. Na Argentina e no Uruguai. Olha, desmonta-se aquele discurso torpe, né? Aquele discurso bolorento que foi feito no julgamento do CAD, não é verdade? Não faz o menor cabimento que foi dito ali. Ali víamos um discurso de dinossauros jurássicos que já estão extintos, inclusive, né? Não existem mais na Terra.
estão com a cabeça no século XX, a gente em plena revolução tecnológica no século XXI, discutindo fibra ótica, 5G, indústria 4.0, robótica, inteligência artificial, metaversos. Essas pessoas têm condições de analisar isso? Não conseguem compreender. O que significa que o CAD precisa ser modernizado urgentemente. 3 conselheiros aí que precisam ser, vamos dizer assim, trocados no CAD por pessoas mais novas, com maior compreensão da realidade do mundo, das empresas e do mundo como um todo. Se as pessoas não conseguem acompanhar e a transformação está sendo muito acelerada, se as pessoas não conseguem acompanhar, elas não podem estar à frente de órgãos reguladores como estes. É o meu entendimento. E eu acho que é preciso modernizar o CAD. Bom, nesse vídeo a gente para por aqui, a gente vai continuar no próximo vídeo esse tema, mas a ideia é essa, quer dizer, nós estamos caminhando para uma situação de normalidade e é esse o entendimento que a gente precisa ter. Não foi feito nada para favorecer a Oi. O que foi feito em se aprovar a venda do imóvel foi contribuir para que o Brasil pudesse ter um sistema, vamos dizer assim, pacificado, de transição nessa área de telecom, de tecnologia, que não houvesse uma disrupção que provocasse um caos, que é o que aconteceria com a falência da Oi, e se permitiu a uma grande empresa nacional que errou muito no passado, fruto das decisões dos seus gestores, dos seus acionistas controladores, que deveria, inclusive, se fosse nos Estados Unidos, ser passível de investigação, de punição, de responsabilização, mas aqui é Brasil, nada disso acontece, não é? Mas a atual gestão conseguiu fazer um grande turnaround, está conseguindo fazer um grande turnaround sobre a liderança do Rodrigo Abreu. E é isso que conta, e é isso que vale, e é isso que importa. Para aqueles que ainda insistem de dizer que a Oi é lixo, eu sugiro, que aprendam a ter humildade, aprendam a ter espírito de abertura e aprendam a aprender. Porque senão vão continuar apegados à ignorância, e ignorância não é virtude. Ignorância não é virtude. Essa é uma frase do Barack Obama que eu adoro. Ignorância não é virtude. Então não entendo por que algumas pessoas ainda continuam agarradas à ignorância e achando que são pessoas superiores. Achando que são pessoas superiores, bem dotadas intelectualmente e dão provas diariamente cujo cérebro é um caroço de feijão. Não consegue amplificar o conhecimento lá dentro, porque as fronteiras são muito estreitas e aí não consegue processar o raciocínio. Bom, mas esse é o nosso vídeo inicial desse sábado. Aproveite o dia, fica com Deus, deixa o like, compartilha com os amigos e até a próxima. Tchau!